Saudações terráqueos e outras formas primitivas de vida. Aqui quem está falando é o professor Breno para trazer uma dica esperta para vocês sobre o tema polímeros. Então a gente tem observado na nossa sociedade que cada vez mais os plásticos eles têm sido protagonistas. Então podemos observar que existem roupas feitas de plásticos, brinquedos feitos de plásticos, carros feitos de plásticos e até alguns alimentos apresentam polímeros na sua constituição. Então podemos observar que os plásticos são verdadeiramente materiais que estão enraizados no nosso dia a dia. E com esse tanto de plástico ao nosso redor, claro que poderia não, e pode e forma uma quantidade muito grande de lixo. E esse lixo, falar de lixo e falar de plástico, são assuntos que casam perfeitamente. Então agora nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse tipo de materiais. Os plásticos ou polímeros, na verdade o termo plástico nós utilizamos para quando nós temos um polímero artificial. Então, se o polímero é artificial, ele passa a ser denominado como plástico. Se ele é natural, nós temos que analisar o tipo de material que esse polímero forma, como por exemplo a celulose, alguns açúcares são poliméricos, como por exemplo o amido. Enfim, quando é artificial, não se esqueçam, plástico definido somente para polímeros artificiais. Polímeros são estruturas, são macromoléculas formadas a partir da junção de pequenas moléculas, as quais denominamos de monômeros. Então nós temos pequenas moléculas monômeros que vão ser unidas por meio de processos físico-químicos e nessas reações nós juntamos esse monômero e formamos macromoléculas. Chegamos a ter macromoléculas com até milhões e bilhões de monômeros unidos entre si. Então nós consideramos polímeros quando nós temos a junção de pelo menos 1000 monômeros. Esses polímeros eles são classificados de duas maneiras. A primeira classificação está relacionada com o calor, a resistência que esses polímeros têm com calor. Então nós temos os polímeros chamados de termorrígidos, vão ser aqueles polímeros que não sofrem deformação na presença do calor, como por exemplo o plástico do cabo das panelas, e nós temos também os polímeros denominados como polímeros termoplásticos, são aqueles que são facilmente moldados pela presença do calor, como por exemplo esses copos descartáveis. Quando você submete ele ao calor, ele facilmente vai mudando a sua forma. E por que existem polímeros que são termorrígidos? Por que existem polímeros que são termoplásticos? O que nós podemos observar microscopicamente que vai fazer um polímero ser ou não deformado por meio da ação do calor? Então acompanhe aqui comigo na lousa. Nós vamos observar o seguinte. Então primeiro eu vou desenhar a estrutura de um polímero termorrígido. Então aqui a gente observa que no estado sólido as moléculas estão próximas umas das outras. E essas moléculas elas vão estar unidas, entre elas, no caso dos polímeros, vamos escrever aqui termorrígidos. Essas moléculas elas vão estar unidas entre elas por meio de ligações químicas. Então não se esqueçam, existem ligações químicas unindo essas moléculas. E que tipo de ligações químicas nós temos? Bom, existe um processo industrial que recebe o nome de vulcanização. Então a vulcanização é um processo químico qual nós vamos fazer justamente isso, pegar o polímero e criar essas ligações. No processo de vulcanização, essas ligações são do tipo ligação de enxofre. Então nós vamos observar que o enxofre de um polímero, deixa eu desenhar em outro lugar aqui, o enxofre de um polímero vai se ligar ao enxofre de outro polímero. E aí essa ligação vai fazer com que essas moléculas fiquem amarradas umas às outras. E essas moléculas ficando amarradas umas às outras, nós vamos observar que não vai haver uma mobilidade. Então essa mobilidade ela vai deixar de existir, já que cada molécula está presa uma à outra. Então, se não existe mobilidade, eu não consigo deformar essa estrutura. Isso é que vai fazer com que esses compostos sejam classificados como termorrígidos. Agora vamos entender microscopicamente como é que funciona a estrutura dos compostos classificados como termoplásticos. Então, deixa eu só apagar aqui a nossa lousa. Bom, vamos lá. Os compostos termoplásticos. Então, vou representar também dessa maneira.
as estruturas poliméricas. Os termoplásticos, eles estão no estado sólido, assim como os termorrígidos. Então, nós vamos observar que existe uma proximidade entre as moléculas. Qual é a diferença, então, que eu vou observar nos compostos termoplásticos para os compostos termorrígidos? A diferença é que, lembra, nos termorrígidos eu tinha uma ligação química unindo as macromoléculas. Nos termoplásticos, elas vão estar unidas por meio de interações. Então, nós vamos observar interações do tipo dipolo-dipolo ou do tipo dipolo induzido. Então, vejam bem, aqui eu tenho uma ligação química unindo os dois polímeros. Nesse segundo exemplo, eu tenho uma interação. Então, temos uma interação unindo as macromoléculas aqui. Unindo essas duas macromoléculas, nós temos uma ligação. Então, os termorrígidos, como discutimos, eles são esse caso aqui, onde as moléculas estão unidas por meio de ligações químicas, o que vai impedir a mobilidade dessas moléculas. Agora, os termoplásticos, como eles estão unidos por meio de interações entre as moléculas, a gente pode observar que interações demandam uma energia menor para você romper essa interação do que a energia necessária para romper uma ligação. Então, se a energia é menor para romper essa interação aqui, nós vamos observar que o calor, o simples calor, ele consegue romper essa interação. Então, se essa interação ela se quebra, vamos apagar aqui, se essa interação ela se quebra no calor, eu consigo promover a fácil mobilidade das moléculas. Então, elas conseguem se movimentar mais livremente. Se elas conseguem se movimentar mais livremente, eu vou observar então que esse plástico ele é mais facilmente moldado na presença do calor. Então aqui nós temos como exemplo, deixa eu apagar de novo a lousa, como exemplo de um plástico classificado como um plástico termorrígido, o Teflon, que é um plástico que é comumente encontrado nas panelas graças à sua propriedade de ter uma baixa aderência. Então nós temos o Teflon, desenhando aqui a sua molécula. Então aqui o Teflon. O Teflon ele vai ser classificado como um plástico termorrígido. E nós temos como exemplo de um plástico termoplástico o polipropileno. Vou apagar aqui. Então, o polipropileno ele vai ser um exemplo de termoplástico. Polipropileno seriam, a gente pode ter como exemplo o copo descartável. Só para vocês terem uma visualização dele. Então, o Teflon ele é termorrígido, vai ocorrer uma ligação entre as suas moléculas no estado sólido, vai impedir a mobilidade. No polipropileno, ele vai interagir com outra molécula por meio de interação. Então, essa é a nossa primeira classificação que a gente pode observar desses polímeros. A segunda forma de se classificar os polímeros está relacionado com o método que nós utilizamos para obter eles, ou seja, o tipo de reação química que é utilizado. E aí, nesse caso, nós temos 4 classificações básicas. Nós temos os polímeros de adição comum, os polímeros de adição 1,4, uma classe de polímeros denominada de copolímeros e também os polímeros de condensação. Então, vamos rapidamente entender o que é cada um desse tipo de polímero. Vamos voltar para a nossa lousa. O primeiro grupo de polímeros são os polímeros de adição. Então, uma coisa muito importante que nós vamos observar na estrutura do monômero desses polímeros de adição é a ligação dupla. Então, nessa ligação dupla do monômero, no polímero de adição, ela vai ser rompida. Então, essa reação ocorre por meio de um catalisador sobre aquecimento. Então, aqui nós temos uma ligação dupla, que é uma ligação do tipo π. Quando nós submetemos ela ao aquecimento, essa ligação se rompe facilmente. E no que essa ligação se rompe,
nós vamos observar que vamos ter a formação de 2 carbonos, que nós denominamos de carbonos radicalares. Então, esses carbonos radicalares, então vai ter a formação desses radicais, ele vai se unir a outro monômero que formou também esse radical. E aí, nessa união, vai ocorrer a formação da ligação química e nós vamos ter a formação do nosso polímero de adição. Então, não se esqueçam, polímero de adição, você tem que observar a existência de uma ligação dupla no seu monômero. Os polímeros agora que nós vamos ver são os polímeros de adição 1,4. Então, os polímeros de adição 1,4, nós também vamos observar a presença de uma ligação dupla na estrutura desses polímeros. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse monômero recebe o nome de isopreno. Então, pegando como exemplo o isopreno, a gente pode observar aqui que a estrutura do monômero ela é constituída por duas ligações duplas. E por que esses polímeros são definidos como polímeros de adição 1,4? Pelo simples mecanismo, eu vou simplificar essa molécula para mostrar para vocês. Então, como é que ocorre o mecanismo dessa reação? Nós vamos ter um nucleófilo. Esse nucleófilo ele vai atacar esse carbono aqui, que é o carbono 1. No que ele ataca esse carbono 1, essa ligação dupla ela vem para cá. E a gente vai observar então que graças ao deslocamento dessa ligação dupla, essa próxima ligação ela vai sair atacando um eletrófilo. E aí nós vamos observar no produto formado isso daqui, que o nucleófilo se ligou ao carbono 1 e o eletrófilo, que a gente observou aqui, graças ao ataque dessa ligação dupla, ele vai se adicionar no carbono 4. Então, por isso que esse polímero, esse tipo de polímero é conhecido como polímero de adição 1,4, porque as adições nessas moléculas nós vamos observar que vão ocorrer sempre no carbono 1, onde vai ser o carbono que vai sofrer o ataque, e no carbono 4, onde é o carbono que vai fazer o ataque. E aí nós temos esse polímero de adição 1,4. Os polímeros de adição 1,4, no nosso dia a dia, eles formam os materiais que nós conhecemos como borracha. Então a borracha ela pode ser produzida de duas maneiras. Nós temos a borracha sintética e nós temos a borracha natural. A borracha natural ela é obtida a partir do látex, que é uma substância extraída da seiva da seringueira. Então esse látex, ele quando é extraído, ele é submetido à ação de um ácido, que é chamado de ácido pirolenhoso. Esse ácido ele está presente na fumaça. É muito comum a gente observar reportagens, o pessoal pegando aquele látex e submetendo a essa reação com a fumaça, por causa do ácido pirolenhoso. Então esse ácido vai promover a aglutinação do látex e formar a borracha natural. Só que nós também podemos conseguir sintetizar essa borracha. Então essa borracha pode ser produzida de duas maneiras, ou por meio da via natural, ou por meio da via sintética. Só que essa borracha que é produzida, ela tem bastante fragilidade, é um material que no calor derrete, no frio fica duro, então a gente não observa a principal característica da borracha, que é a maleabilidade. Por isso que foi criado aquele processo que a gente discutiu há pouco tempo atrás, chamado de vulcanização. Então a vulcanização ela vai promover o beneficiamento dessa borracha e a partir do beneficiamento dessa borracha a gente consegue dar a utilidade dela. O primeiro processo no qual foi aplicado esse processo de vulcanização foi aplicado pelo Goodyear na criação do pneu. Então o Goodyear ele observava que o pneu, eles criavam borracha, mas tinha esse problema, a borracha ou ela derretia quando o tempo estava muito quente, ou então a borracha enrijecia quando o tempo estava muito frio. E aí você precisava criar um revestimento para a roda dos carros. Só que um revestimento de metal, imagina, naquela época as pistas eram todas de pedra, imagina o metal girando em cima da pedra. Fora a barulheira, fora o desgaste que ia causar no material. Então ele precisava de um material que conseguisse ser moldado, que tivesse essa capacidade de se deformar para se adaptar ao asfalto, ao piso que era bastante sinuoso. E além disso que ele promovesse um atrito que impedisse o carro de deslizar e provocar acidentes.
E aí ele resolveu então estudar, aprofundar os seus estudos na borracha e descobriu que quando a borracha é submetida a esse processo de vulcanização, processo esse que a gente já discutiu que vai criar aquelas ligações, então transforma o plástico num plástico classificado como termorrígido, e aí esse processo de vulcanização permitiu a ele transformar essa borracha, que era até então um polímero termoplástico, num polímero termorrígido, que não sofre tanta deformação na presença do calor e conseguiu solucionar esse problema que a indústria alcançava. É isso aí, pessoal. Então essa foi a nossa primeira dica acerca do tema polímeros. Espero que vocês tenham gostado. Continue acessando o nosso canal, as nossas redes sociais para mais dicas, que em breve já estaremos soltando a segunda parte dessa aula, dessa dicona rápida sobre o tema polímeros. Valeu, galera, até mais e continue nos acompanhando!